estamos tão ocupados que já não mais pertencemos. Tão indiferentes que deixamos de cuidar. Tão vaidosos que não mais nos rendemos. Tão apegados ao que temos que já não mais sabemos confiar. Quais são os seus espelhos mágicos? Meus amigos, é muito bom estar com vocês justamente neste final de semana, no qual nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Espelhos Mágicos. Uma série que, aliás, gerou muitas boas conversas a respeito da Palavra de Deus e do confronto com a realidade na qual nós vivemos. Eu, na última semana, estava correndo atrás dos meus compromissos e peguei carona com um motorista de um aplicativo que tinha um nome bem estranho. E na conversa que a gente teve, nós começamos a conversar sobre os nomes. Ele sobre o nome dele e eu sobre o meu nome. E aí, a certa altura, ele arrematou dizendo algo muito interessante. Ele disse: tem gente que gosta de complicar a sua vida e a vida dos outros. Sabe, essa palavra daquele motorista de aplicativo me levou direto ao nosso tema. Tempo é dinheiro. Há pessoas que acreditam e pautam a sua vida a partir dessa máxima. Tempo é dinheiro. E pessoas que fazem isso, elas podem complicar a sua vida. Sem perceber, elas colocam a sua vida sob a lei, sob uma carga. Difícil de carregar e de suportar a médio e longo prazo. Se você trabalha numa empresa que pauta as relações de trabalho pelas metas, pelos resultados, você sabe do que eu estou falando. O que vale é a performance, os resultados, o desempenho. As pessoas parecem que desaparecem, vale o resultado. E eu perguntava para um outro motorista de aplicativo: você trabalha por metas? E ele me respondeu de novo algo muito interessante, dizendo: eu sou organizado e tenho disciplina, mas eu cuido para não fazer de mim mesmo um escravo. Me parece que quando nós vivemos de acordo com esse lema, tempo é dinheiro, nós fazemos de nós mesmos escravos. Tempo é dinheiro é uma frase dita originalmente por Benjamin Franklin, que viveu entre 1706 e 1790. Veja que não é uma frase nova. Segundo essa visão, tempo é o recurso que nos foi dado para ser convertido em recursos financeiros. Tempo precisa ser usado para alcançar metas, realizar tarefas, gerar renda, performance. Tempo perdido significa dinheiro perdido, que não pode ser recuperado. Por isso, todo o tempo deve ser ocupado e aproveitado para estudar, trabalhar e realizar tarefas produtivas, para gerar riqueza, para acumular renda. E quando o tempo é desperdiçado em atividades improdutivas, oportunidades de ganho são perdidas. Gestão do tempo deve ser maximizada na perspectiva do lucro e do ganho financeiro, sempre mais. É isso que vem na esteira desse lema tempo é dinheiro. O problema é que essa visão nos coloca diante de alguns dilemas. Eu dizia que quando a gente vive de acordo com este lema,
tempo é dinheiro. A gente se coloca de algum modo num beco sem saída. Eu conversava esses dias com um amigo da nossa comunidade justamente sobre isso, e ele me disse duas frases muito interessantes que lançaram uma luz sobre aquilo que eu estava preparando e estudando para compartilhar aqui com vocês. Ele dizia: pois é, pastor, se tempo é dinheiro, mas o meu filho não tem dinheiro para pagar o tempo que eu dedico para ele. Eu pensei, é verdade? Ao mesmo tempo, veio a segunda frase, onde ele disse: a minha esposa não paga com dinheiro uma vida inteira de tempo que eu passo ao lado dela, e vice-versa. Você percebeu? Quando a gente escolhe esse lema, tempo e dinheiro, como lema, como estilo de vida, a gente se coloca num dilema, a gente se coloca meio que num beco sem saída, numa escravidão. Nas palavras de gente famosa, Carlos Drummond de Andrade, disse uma ocasião: o cofre do banco, ele contém apenas dinheiro. Engana-se, frustra-se quem pensa que lá encontrará riqueza. Ou, nas palavras de Ayrton Senna, dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter. Quem tem está cheio de problemas por causa dele. Diante disso, como eu venho dizendo, nós somos colocados diante de uma encruzilhada. A gente vive para trabalhar ou a gente trabalha para viver? É a ilusão da prosperidade. Florianópolis, a capital do nosso estado, é reconhecida como um local de prosperidade devido à sua alta renda média per capita, sendo a capital brasileira com maior índice de desenvolvimento humano e ao seu forte mercado de trabalho e um ambiente muito favorável à inovação. A cidade, ela também se destaca pela sua qualidade de vida e, como eu dizia, um índice de desenvolvimento humano invejável e baixas taxas de desemprego. Florianópolis é a capital com a maior renda média por habitante. Sem exagero, Florianópolis é um dos lugares mais atrativos do mundo para quem quer prosperar. Olhando assim, e se você tem no seu background aquela ideia tempo é dinheiro, a gente poderia imaginar, bom, se é assim, então os problemas acabaram. Engana-se quem pensa assim. Não sei se você acompanhou, mas fazem poucos dias, manchetes das principais mídias dizia que Florianópolis é a cidade com mais traições no Brasil. Como assim? Por um lado, extremamente prósperos, e por outro lado, a capital como o lugar de mais traições no Brasil. Segundo um especialista nesse assunto, ele dizia que a traição é resultado de dificuldade em lidar com necessidades não satisfeitas. É muito mais do que desejo sexual. Veja, traição é resultado de necessidades não satisfeitas. Ora, então se a gente vive num lugar muito próspero e ainda assim há muitas traições, isso significa de que o dinheiro não é suficiente para satisfazer nossas necessidades profundas. Por isso, engana-se
E ilude-se, frustra-se quem pensa de que prosperidade financeira e material basta. Sabe qual é o problema? É que nós possuímos demais para confiar. O materialismo que nos envolve de alguma maneira é alimentado pelo desejo do controle, do conforto e da segurança. Mas, no fundo, essa busca por mais e sempre mais, ela nos distancia de Deus, mas ela também nos distancia de nós mesmos e da suficiência, daquilo que nós de fato precisamos para viver. E aí somos escravizados. Por isso, meus amigos, tempo é mais do que dinheiro. Você já aprendeu a contar os dias, conforme diz na Bíblia, no Salmo 90? Lá diz que quem aprendeu a contar os dias ganha um coração sábio. A cada dia, nós recebemos 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Neste sábado, tive o privilégio de participar de uma celebração de bodas de ouro de um casal de amigos. 50 anos juntos significa 600 meses, 18 mil dias, 432 mil horas, 25.920.000 minutos. E conforme o Salmo 90, eles passam como uma neblina. Quem se dá conta disso? Segundo a sabedoria da Bíblia, é uma pessoa sábia. Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer a respeito de tudo isso. Do meio da multidão, alguém pediu: mestre, ordene ao meu irmão que me dê uma porção justa da minha herança, da herança da minha família. Jesus respondeu: o que o faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou: tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. Em seguida contou essa história: a fazenda de um homem rico produziu uma colheita extraordinária, mas preocupado ele falou consigo mesmo: e agora? Meu celeiro não é grande o bastante para guardar esta colheita. Então decidiu: já sei o que eu vou fazer. Vou mandar derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Guardarei ali toda a safra e então direi a mim mesmo: você fez bem. Acumulou o suficiente para se aposentar. Agora esqueça as preocupações e aproveite a vida. Deus então apareceu a ele e disse: tolo, você vai morrer essa noite. E o seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche o seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Como é que nós chegamos a esse ponto de nos transformarmos em pessoas que enchem o próprio celeiro, dito aqui simbolicamente, do próprio eu e não de Deus, que é o nosso Criador? Nesta semana nós recomendamos a leitura do livro As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, do historiador italiano Carlo Cipolla. Na visão dele, o problema da humanidade é a estupidez humana. A sabedoria da Bíblia diria: a desconexão do Criador fez de nós pessoas estúpidas. Para Cipolla, as pessoas estúpidas, elas mandam no mundo. Desde os tempos imemoriais, nas palavras dele, uma poderosa força do mal vem prejudicando o bem-estar e a felicidade humana. Ela é mais poderosa que as milícias, que a mídia, que o tráfico de drogas ou o próprio exército. Seus efeitos são catastróficos e globais.
Ela se encontra nas salas de reunião, nos bares, em todo o mundo. E essa força gigantesca para Cipolla é a estupidez humana. Ele entende que todo mundo subestima o número de indivíduos estúpidos que estão em circulação. Eles são muito mais poderosos e muito maior o número deles do que nós podemos imaginar. Mas ele alerta de que nós não podemos confundir estupidez com burrice, porque há estúpidos analfabetos, há estúpidos escolarizados, estúpidos doutores. Eles independem de raça, de credo e de condição social. Para Cipolla, a humanidade pode ser dividida em 4 tipos de pessoas. Há 2 tipos que fazem bem à humanidade e há 2 tipos que fazem mal para a humanidade. Os 2 tipos que fazem bem, ele diz, são os inteligentes e são os que ele chama de vulneráveis. Os que fazem mal, e muito mal, são os bandidos e os estúpidos. Quem seriam os inteligentes e os vulneráveis, que fazem bem? Inteligência, aqui, na visão dele, não tem nada a ver com QI, mas são aquelas pessoas que fazem as coisas, têm ganhos pessoais, mas ao mesmo tempo fazem pensando no bem dos outros. Têm ganhos pessoais, mas pensam no bem-estar coletivo, no bem-estar social. Elas vivem naquele jogo do ganha-ganha. As pessoas vulneráveis são aquelas pessoas que fazem as coisas nesse mundo pensando nos outros, no ganho social e coletivo. E elas mesmas não ganham nada com isso. São as pessoas que são as voluntárias, pessoas voluntárias que estão por esse mundo. Então, segundo Cipolla, as pessoas inteligentes que fazem o bem e pensam nos outros, e as pessoas vulneráveis que fazem o bem pensando nos outros e não necessariamente em si, são as pessoas que fazem diferença nesse mundo e fazem desse mundo um lugar melhor. Agora, as pessoas que fazem mal para o mundo e muito mal para o mundo são os bandidos e os estúpidos. Os bandidos fazem as coisas pensando somente em si, no seu ganho pessoal, no ganho da sua família. E para isso, para alcançar isso, prejudicam os outros e o tempo todo fazendo mal para os outros. São os bandidos. Agora, para Cipolla, os piores são os estúpidos. Eles fazem o mal para os outros, para a sociedade, para a coletividade, e eles mesmos não ganham nada com isso. Fazem apenas mal pelo prazer de fazer o mal. E eles são piores do que os bandidos, porque os bandidos, segundo Cipolla, dá para identificar. Mas os estúpidos, esses a gente não consegue identificar. Eles disfarçam, eles têm uma certa pose. Na visão do historiador, o problema é quando a gente dá poder, quando a gente dá uma posição de comando para um estúpido, seja na política, seja numa empresa, seja numa escola, seja numa repartição, todo mundo que está debaixo dele sofre. Marco Aurélio foi um grande imperador romano. Ele foi um homem muito bem sucedido, mas quem o sucedeu foi um estúpido, o seu filho Cômodo. E quem sofreu foi todo o Império Romano, que começou ali a decadência do Império Romano. O próprio nome já não ajuda, né? Cômodo. E o problema, segundo Cipolla, é que as pessoas que não são estúpidas, elas sempre subestimam o poder que os estúpidos têm de causar dano, que as pessoas estúpidas têm. Por isso, associar-se a pessoas estúpidas sempre custa um preço. Por isso, afaste-se deles, é a recomendação dele.
Uma reflexão interessante, não é mesmo? Aonde nos leva a desconexão do Criador? Nós acabamos adotando para nós estilo de vida que pensa em si, que prejudica os outros, que faz mal para a humanidade e que faz a nós mesmos sofrer e faz todo mundo à nossa volta sofrer. Por isso é hora de a gente fazer uma avaliação e uma análise de si mesmo. Será que eu não sou alguém que tenho vivido de acordo com esse lema, tempo é dinheiro? O que a gente faz com isso? A verdadeira vida, meus amigos, ela não está na nossa performance, mas na performance de Cristo. A verdadeira vida não está nas nossas conquistas, mas nas conquistas de Cristo. Não no nosso desempenho, mas no desempenho de Cristo. E o tempo que nós recebemos, nós não o recebemos para acumular, mas para partilhar, para conviver, para repartir, para ajudar. Em Cristo nós podemos deixar de ser estúpidos e nos tornar voluntários e inteligentes para o reino de Deus e para fazer deste mundo um lugar melhor, fazer deste mundo aquele lugar que o nosso Criador planejou. Por isso é preciso a gente aprender a distinguir e diferenciar o tempo Cronos do tempo Kairos. O tempo Cronos é aquele tempo cronológico que vai passando, segundo após segundo, minuto após segundo, minuto, dia após dia, ano após ano, e ele passa. Mas tem o tempo Kairos, que é o tempo da oportunidade. Por isso, hoje, meu amigo, minha amiga, é o tempo de encontrar Deus. Hoje é o tempo da oportunidade. Aproveite as oportunidades que o Criador dá para você, enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a falarmos com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa reflexão que nós fizemos durante esse mês de férias. Espelhos mágicos. Não deixa, Senhor, que a gente se ilude com espelhos falsos, mas que a gente paute a nossa vida por aquilo que é real, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é autêntico, que é a nossa relação contigo, com Jesus Cristo, que conquistou tudo na cruz e que nos dá uma nova vida. Oh Deus, hoje, quando ouvirmos a voz de Deus, não permita que a gente endureça os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os homens e seus espelhos mágicos se esqueceram daquele que um dia e que veio cumprir
dizer, gente, só agradecer a Deus. Te amo, filho.